Samuel, de capítulo 3. Nós vamos começar, mas vamos dar uma passeadinha aí em 1 Samuel, eu falei segunda, né? 1 Samuel, capítulo 3. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu gosto muito do profeta Samuel, porque ele é um profeta substituto, ele é um filho adotivo. Ele é uma pessoa que recebe uma herança que não era para ele, porque quem era dono das heranças não quis aprender. Atenção, attention please, everybody. O profeta Samuel, ele recebe uma herança que não era para ele, porque quis aprender com quem queria ensinar e que tinha filhos que não queriam aprender. Isso acontece comigo ou com vocês também? Não estou falando dos meus filhos naturais, não. Meus filhos naturais aqui, outro papo. Eu estou falando do meu povo. Nós tivemos profetas nesse altar que disseram: Pastor Emerson, Pastor Fernanda, ensina o teu povo. Eu lembro claramente do pastor Vitor Hugo falando isso. Eu lembro claramente do pastor Marcos Brunet, que veio aqui. Ensina o teu povo. Pastora Fernanda, pastor Emerson, ensina o teu povo. Ensina o teu povo. Eu quero dizer uma coisa para você: não é porque você mora na casa do profeta que você vai tratar o profético de qualquer maneira. Tem uma hora que a responsabilidade profética é trazida para a casa. Talvez essa fosse uma palavra para ser pregada de manhã, mas hoje você que é visitante, abre o coração para aprender para os seus filhos, quem sabe, ou para a sua casa, para o seu estado. Quem está assistindo agora pela internet, vai guardar isso no coração e vai ensinar em casa também, ok? O que está acontecendo aqui em 1 Samuel? Deus chama Samuel no capítulo 3, o chamado de Deus a Samuel. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos com visões, porque elas haviam cessado e escasseado muito. Eu estou no 3, versículo 1, ok? A parte B. Agora eu vou para o versículo 2 de 1 Samuel 3, versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando o quê, gente? Debilitados, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Fala comigo, costume. Eli estava deitado no lugar de costume. Agora, lê o 3. Samuel, porém, dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Olha que coisa estranha. O profeta estava dormindo no lugar de costume, não diz aonde. Mas o menino, o profeta adotivo, o Samuel, que era filho de Ana, que foi entregue no altar, ele estava dormindo aonde? Lá onde a coruja dorme. Ele estava dormindo lá onde morava a sabedoria. Ele estava dormindo lá no Santo dos Santos. Ele estava dormindo lá perto da arca. Ele estava dormindo lá. Não estava, mais na frente rola uma guerra da arca com os filisteus. Mas ele estava dormindo lá onde tinha lâmpada, onde tinha revelação. E havia uma palavra contra a casa de Eli. Porque se você voltar um pouquinho, vamos voltar aqui, que é importante isso aqui. Por que Deus estava passando para Samuel o que era dos filhos de Eli? Havia uma profecia contra a casa de Eli por causa dos seus filhos. No capítulo 12, do versículo 1, vai ter um texto, se você tiver uma Bíblia com a minha tradução, vai estar assim: a maldade dos filhos de Eli. Sabe o que eles faziam, gente? Estavam acontecendo o sacrifício vamos pular. Oi? Versículo 12 do capítulo 2. Eu falei do primeiro, né? 1 Samuel 2:12. Obrigada, pastor Emerson. É que está tudo rabiscado aqui também. Eu me perdi no endereço, ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vai dizer o que eles faziam dentro da casa de Deus. Olha para mim. É só para anotar o endereço. Eu vou te explicar o que eles faziam. Era muito claro
o andar da carruagem dentro do templo. Todo mundo sabe que não tem que comer dentro do templo, que não pode ficar dentro do celular no templo, que não pode ficar de fofoquinha dentro do templo, que o que é sagrado tem que ser tratado como sagrado. Ah, mas nós somos a igreja. Claro que sim, mas o ajuntamento de crente é a igreja. Então eu preciso respeitar você e você a mim. E eu preciso respeitar o sacerdote da casa e o altar que está aqui. E as pessoas que estão ministrando no altar. Esses meninos começavam a dar o sacrifício, traziam as carnes para o altar. Eles pegavam, quando começavam a cozinhar, eles achavam que estavam na casa da mãe Joana, pegavam a ponta do garfo e enfiavam a ponta do garfo no sacrifício ao Senhor e comiam. E os outros sacerdotes deixavam. E o princípio é que a gordura era do Senhor, então eles diziam assim: separa a gordura e deixa essas mulheres à vontade na igreja e fazer o que quiser. Não tem fazer o que quiser na igreja não, gente. A igreja, ela é um ajuntamento de santos, remidos, pessoas que passaram pelo sangue de Jesus, e a igreja tem uma ordem. Então eu não posso tratar a adoração enfiando o meu garfo e zombando do momento de adoração, achando que eu sei mais do que o sacerdote sabe, porque eu sou filho da casa. Porque eu moro com o sacerdote, porque eu convivo com o sacerdote, porque eu sou melhor amiga do sacerdote. Então eu entro e eu não tenho medida. Eu sento onde eu quero, eu jogo o chiclete embaixo da cadeira. Eu trato de qualquer jeito o altar, eu pego os microfones e deixo eles sujos. Eu não tenho zelo de pegar um copo que está no chão. Esses são os filhos de Eli. Os filhos de Eli não tratavam o sagrado como sagrado mais, e Eli estava cansado, exaurido, sugado. Ele já estava naquela situação de que eu estou velho mesmo, quer saber, se eu não aguento mais esse povo, esses meninos. E aí Deus dá a Ana um filho. E depois que ele mama, que mama até os 5 anos, ele vai lá dentro e fala assim: ah, é? Toma para o Senhor. Ué, mas os filhos de Eli não eram boa companhia. Faziam tudo que era errado. Eli já não estava enxergando direito. Mas Ana sabia o que estava parindo. Se você não sabe o que está gerando, você vai ter medo. Ana não tinha medo de deixar Samuel no templo porque sabia o que tinha gerado. Eu vou repetir: se você sabe o que você está gerando, você não tem medo do ao redor. Uma vez eu liguei para uma bispa, amiga minha, e falei assim: como pode? Você tem todos os seus filhos no altar. Como está difícil isso? O que você faz para manter os seus filhos no altar depois de tudo que você passou na sua vida? Ela falou para mim: primeiro, Fernanda, eu ensino aos meus filhos que o dinheiro do altar é santo e não é deles. Eu falei: ok, cheque. Segundo, eu ensinei para eles que o altar cura. E para subir aqui tem que estar disposto a ser curado, revelado, revirado. E terceiro, eles não fazem o que eles querem, eles fazem o que eu e o pai querem que eles façam. Pastora, que palavra dura é essa? É, mas melhor assim do que ter que dar a tua herança para quem tu não conhece. Não está fazendo como eu faria, não saiu da minha barriga. Desculpa. Se comporta como os filhos de Eli, não saiu da nossa barriga. Aqui não tem Eli nessa casa. Preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Isso é uma palavra séria para a família e para casa. Porque haviam algumas profecias contra a casa de Eli e tinha tempo de Eli tomar
as rédeas disso, mas aí ele percebe que Samuel começa a ouvir a Deus. Coisa boa é quando você descobre que alguém está ouvindo Deus e quer aprender com aquilo que você tem para ensinar. Os filhos de Eli não queriam aprender com o pai. Os filhos de Eli não queriam aprender com a mãe. Os filhos de Eli não queriam aprender com o altar. Mas tinha um rapaz chamado Samuel que dormia lá pertinho da lâmpada. E aí ele começa a ouvir Deus, porque Deus começa a chamar Samuel pelo nome. E Eli fala, pera lá, os meus meninos ficam mexendo no sacrifício, fazendo o que querem. São glutões, são beberrões, são sem compromisso. Mas tem um garoto aqui no templo que não está perdendo tempo não. Quando ele ouve Deus, ele vem me perguntar, o que é isso? Eu estou ouvindo uma voz me chamar. Aí ele encontra no garoto aquilo que ele não encontrou nem na semente dele, e fala, opa, esse Samuel, quando ouvir de novo, diz, fala que teu servo ouve, que foi assim que Deus fez comigo. Os filhos proféticos de Eli, de fato, não estavam funcionando, nem os naturais, nem os proféticos. Mas Samuel é entregue no altar e começa a ver o comportamento dos filhos de Eli e começa a fazer o contrário daquilo que via. Pare de criticar o comportamento dos seus irmãos e passe a dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou aqui no santuário porque o Senhor me chamou como geração de Samuel, que ouve a Deus e não brinca com as coisas sagradas, não. Porque havia uma profecia contra a casa de Eli. Porém, Samuel continuava como um menino diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho a cada ano. Cada vez que ele crescia, ali ele abençoava Elcana e a sua esposa com as seguintes palavras, que Yahvé te dê outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou a Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor, e Eli, já bem idoso, quando ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam de errado, e todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso os chamou a atenção, porque fazem isso, tendo ouvido de todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada boa a fama que divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete o pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir em seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por eles? Seus filhos, apesar desses conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao pai. E o Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Gente, pula para o 29 agora. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta que ordenei expressamente que fossem celebradas na minha habitação? Porque honras teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo-os engordar como glutões, com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, Yahvé, o Deus, e aí vem a maldição contra ele. Vamos pular essa maldição, porque eu vou explicar isso para vocês melhor. E então chega o chamado de Samuel, que eu já li com vocês, no capítulo 3, versículo 2, quando Eli já está com os olhos debilitados, já não conseguia mais enxergar, estava deitada em seu lugar de costume, e Samuel, porém, dormia na tenda sagrada. Cuidado com o lugar de costume. Cuidado, porque a palavra profética que veio a Eli foi para que orientasse os filhos. Vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Eli tinha tentado ensinar o povo várias vezes. Eli estava dizendo,
Vocês não estão vendo que a fama está feia? Vocês não estão vendo que não é assim mais? As pessoas não estão reconhecendo mais os crentes. Os crentes estão fazendo negócios ilícitos. Os crentes estão por aí dando mau testemunho. Não é assim. Ele se levanta ainda com palavra profética para os seus próprios filhos. Mas os seus próprios filhos, o Israel deles naquele tempo, não queria obedecer. Porém, aparece um para obedecer. Tudo que Deus precisa é de um para obedecer. Um para obedecer, para mudar toda a história de Israel. E Deus pega essa palavra que era contra a família de Eli, porque havia um cuidado profético da parte de Deus, porque Deus não queria extinguir aquela família, nem tampouco extinguir o profético da sua tenda. Mas Samuel era uma pedra no sapato de Eli, porque Samuel estava ouvindo como próxima geração, enquanto Eli estava com seus olhos inebriados e preocupados demais com seus filhos, a ponto de esquecer o profético e ficar olhando para os seus filhos como deuses. Eu preciso dizer uma coisa para você. Se Deus te deu algo para gerar, conserta. Encara, dá trabalho. É exaustivo. De vez em quando lá em casa eu tenho que lembrar de algumas promessas que nós fizemos entre nós, porque eu não quero ser casa de Eli. Algumas promessas que nós fizemos ao Isaac. Não te quero de boné para trás, andando na igreja para lá e para cá. Te quero no altar. Você é do altar. Senta no altar. Eu quero subir no altar. Eu quero te ver no altar. Enquanto tiver idade para ouvir eu falar isso. Cadê a Laura? Cadê a Laura? Cadê a Laura? Ou entra para o Kids ou sobe para o altar. Ou entra, toda hora vai alguém. Cadê? Busca a Laura para mim aqui. Olha no meu olho. O que estava fazendo? Fala a verdade. Volta a câmera. Sorria, você está sendo filmado. Isso é problema meu. E você? Deus te deu algo único e hereditário, porque eu acredito em bênção hereditária. Alguém aqui acredita em bênção hereditária? Posso contar um testemunho para você? Lá vem a historinha da Fernanda, né? Senta que lá vem a história. Casos de família. Só que tudo ao vivo e a cores e real. Quem me conhece do dia a dia. Vou abrir um pouquinho só para vocês. Todo mundo sabe que meus pais são separados. Já leram meu livro? Que eu tenho irmãos de ambos os lados. Um dos meus irmãos nasceu muito próximo da idade do Isaac. Então a minha madrasta estava grávida e eu também. E então o meu irmão nasceu. E eu estava grávida do Isaac de 6 meses. Um barrigão enorme, parecia a Xamu. Pode rir, gente, eu parecia a Xamu, é verdade. Mas eu fui ao nascimento do meu irmão. E no dia seguinte eu recebo uma ligação dizendo, olha, tem alguma coisa muito errada com ele. Os olhos dele não param no lugar. Eu estava deitada com o barrigão, me deu um pulo. E falei, eu estou indo para aí agora. Eu cheguei lá. Falei, deixa eu orar nele. Pedi ele, botei ele no meu braço. Abracei aquele bebê recém-nascido. Eu já tinha leite, porque eu estava com 6 meses de gestação. Ele ficou procurando mamar. Eu agarrei com ele e falei, Jesus, eis o teu servo, meu irmão. Está sobre ele toda a bênção das minhas gerações. Não importa o que aconteceu no meio do caminho com um, com o outro, com A, com B, com C. Eu estou aqui como irmã para reivindicar a capa ministerial de cura divina dessa casa. E o que está sobre mim como bênção, e somente como bênção, eu reivindico sobre ele agora. Pedi à mãe, deixa eu fazer o exame. Corri também para fazer o exame. Quando voltei,
O menino morrendo de fome, a mãe apavorada. Eu e a mãe morando no menino. Querido. Quando eu entreguei para a mãe, o menino estava curado. Ele tinha hidrocefalia, uma quantidade de líquido incrível na cabeça. E não parava os olhos. Algum problema cognitivo. Hoje ele é um gênio. Ele já era um gênio. Desde a eternidade ele era um gênio. Mas é necessário trazer de volta aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Vem à igreja de manhã, vem à escola dominical, mantenha a criança do teu lado, toma o telefone dela. Lembra quem ela é, para o que ela nasceu. Sabe por quê? Porque os inimigos da cruz não estão brincando de fazer discípulos de inimigos da cruz. Crente não nasce crentinho, mas inimigo da cruz nasce inimigo da cruz. Ai, 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 se olhar para o lado e não fizer o que diz a tradição geral familiar. E você está frouxo, deixando fazer o que quiser. Abre o computador a hora que quer, dorme a hora que quer, come o que quer, bate o pé que quiser, bate a porta na tua cara. Eu não estou falando só de filhos da barriga, eu estou falando de ministros do altar, pessoas que se dizem ministros do altar, batem a porta para os seus pastores, batem perna, fazem picuinha, fofoca, acham que porque tem intimidade podem desnudar seus líderes. Eu quero dizer para você que essa casa aqui tem ordem, que essa casa aqui nasceu na geração de Samuel. Ai, 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 não brinque com o profético. Não vai espernear, não vai bater perna. Não vai fazer o que quiser sem prestar obediência. Quem te gerou? Se você é um desobediente, você não é meu filho. Você não nasceu da minha barriga. Você não nasceu do meu ministério. Não é isso que eu ensino. Ah, mas aquele dia você estava brava. Você foi... Quem nunca? Isso não diminui o peso da responsabilidade que eu tenho que dar diante do Senhor no grande dia, quando me perguntarem: cadê fulano, beltrano, ciclano, tetraclano, policlano, que estavam na IPAM? Onde estão esses, Fernanda? Deus vai me perguntar. Eu te coloquei como sacerdote naquele lugar. Eu te coloquei como pastora de pastores. Onde estão essas pessoas? Você pode rir, você pode brincar, pode me zoar, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não sou zoável. Não te dei essa confiança. Eu sou mulher de um homem só. Eu sou batizada com o Espírito Santo desde os 4 anos de idade. E eu sou mãe de 2 filhos e pastora de uma igreja. Dobra a tua língua. Tenha respeito pelo pai e pela mãe de vocês. Esvaziem seus garfos. Esvaziem suas taças. Tem gente que come o pastor no almoço, come o pastor no jantar, janta a pastora, corta em pedacinho, a mesa é só para isso. Francisco, que tem restaurante, entendeu tudo. Ei! Os anjos que servem esse ministério estão ouvindo você falar. E por acaso você acha que não há profeta em Israel? Eu sei de coisas que vocês não me contam, mas eu sei. Olha aqui, tem um sacerdote nessa cadeira. E o nome dele não é Eli. O nome dele é Samuel. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em toda Israel.
Não use o nome do seu pastor em vão. Nós aprendemos isso com Steve Furtick, aprendemos isso com o bispo T.D. Jakes, aprendemos isso com grandes homens de Deus sobre a nação. Não use o nome do seu pastor em vão. Ah, porque o pastor disse, porque o pastor disse. O pastor disse mesmo? Ah, porque o pastor fez, porque a pastora fez. Foi mesmo? Será que foi? Pergunte ao pastor. Pergunte nos grupos. Pastor Emerson faz parte de todos os grupos de WhatsApp dos ministérios dessa igreja. Eu não, eu sou de alguns que eu consigo cuidar, porque eu já tenho 2 para cuidar lá em casa também, que é meu papel. Jovens, chega em casa e bota a mão nas cadeiras, depois diz que é da IPAM, encara a mãe, racha no meio. A Bíblia não diz que é para honrar pai e mãe se eles forem legais, não. A Bíblia diz que é para honrar pai e mãe. Sabe o que é honrar pai e mãe? É não ser preso. É não cheirar, não fumar. É não ser mau exemplo na rua. É não andar com as partes de fora, que parece que tem que andar com um lenço atrás. Isso é honrar pai e mãe, tanto para adolescente, para jovem, quanto para adulto. Ah, mas minha mãe, meu pai, você não conhece, você não sabe. Tá? E o seu Senhor do céu, você não sabe quem é, não? Que está te olhando agora? Que está te dando ouro puro? Que está te dando revelação? Que está te dando palavra? Que está te dando oportunidade? Vamos beber água limpa nesses dias? As pessoas são falhas, segura na mão delas, diz, vamos embora, vamos seguindo, vamos crescendo, deixa para trás isso, perdoa mais isso, anda mais uma milha. Gente, não é fácil, mas é possível, porque se nós não fizermos assim, queridos, os enfermos não serão curados nada, os mortos não serão ressuscitados nada, sabe por quê? Não somos testemunhas nem discípulos de Jesus, se não fazemos aquilo que Ele fazia, se não andamos de acordo com o que Ele mandou, se nós não amamos o que Ele amaria. Ai, 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 eu sou crente, jura? Você descobre que você é crente quando você tem vontade de matar alguém, você não mata. Quando você tem vontade de virar a mão no irmão e você não vira. Quando você vai responder a sua mãe, você diz, já vou! Oh, mamãe querida. Quando você vai responder seu pai, aquele bonachão, aquele pai legal que te dá tudo, né? Aí você vai responder, tá bom, já vai. Esses seus cabelos brancos, bonitos. Lembra do Roberto Carlos? Gente, o temor para profetizar sobre pessoas de cabelo branco acabou. As pessoas chamam a atenção dos mais velhos. Até em profecia, eu aprendi que para profetizar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, botar a mão na cabeça de um servo de Deus, eu tenho que pedir permissão. E eu tenho que falar em secreto. As pessoas estão se engalfinhando na internet, falando de gente de cabelo branco, gente que chegou antes de mim, não interessa. Eu não sou inimiga da minha geração, eu não sou inimiga dos que vieram antes de mim. Ei, faça como eu, arrependa-se se você já fez isso. É necessário respeitar a geração que veio antes de você. As pessoas sabem tudo, você vai ensinar, eu já sei, eu fiz um curso pela internet. Bota com o capetão manifestado de mão para trás, manda expulsar para ver o que acontece. Eu já vi aqui na igreja correr uns 500. Tudo expert em libertação. Ei, marido, respeita pelo menos o útero da tua mulher, tá? Esposa, respeita aquele que te deu o ombro e a aliança. Porque amar a gente tem por obrigação, amar a todos. Gostar é uma escolha, né? A gente gosta ou não gosta da pessoa, mas amar e respeitar não é uma escolha. Tem que voltar atrás.
Mas você não sabe o que esse desgramado faz. Vá à polícia, então. Decida a sua vida. Mas junta um grupo de intercessão e começa oi, vamos aprender a lidar com Jezabel, hein? Eu fiz esse curso que vai ter aqui. O Secra eu fiz. Antes que esses todos os ministros tivessem, eu fiz quando era a dona Neuza Itioca, que dava com o pastor Emerick. Eu ligava para lá que atendia a dona Neuza, senhorazinha, doutora Neuza Itioca. O que é, minha filha? Respeita a Neuza, irmão. Tu pode não gostar da teologia dela. Respeita a Neuza. Quando tu nasceu, ela já era. Respeita a Valnice. Quando eu nasci, ela já existia. Quando eu peguei um microfone para falar, já tinha gente antes falando, gente. Volta ao sim, senhora ou não, senhora. Eu fui pastora muito cedo. Nós fomos ordenados, o Isaac na minha barriga ainda. E os nossos ministros que viajavam conosco na banda também eram muito novos. Em alguns lugares, com autoridades presentes, às vezes era necessário utilizar o PR na frente. Isso virou uma maneira de tratar, porque, como nós éramos muito jovens, as pessoas tinham a liberdade com a gente que não deveriam ter com quem é ungido para liderar. Você entende isso? A Bíblia fala até dos seus patrões, quando você tem que prestar obediência aos seus patrões. Mas está faltando Bíblia, tem muito método, né, gente? A gente tem que ler mais Bíblia. Vamos voltar para a Bíblia. E aí, às vezes a gente estava numa reunião com grandes líderes nacionais. E chegava a minha banda. Você acha que a minha banda saía do templo para beber água? Você acha que os músicos que andaram comigo o Brasil inteiro, eles desciam do púlpito, saíam do meu olho para ir ali? Eles iam antes, porque eles sabiam que estavam no local de culto, que seriam chamados a qualquer minuto e que tinham que estar no altar comigo. Eu fui ensinada no panelão da adoração da comunidade da Vila da Penha, que o pastor tinha que ver um por um, no olho, na escala ou não. Eu era da equipe F se faltasse alguém, mas eu tinha que estar lá. F de Fernanda. Ele sempre riu de mim, mas outro dia a gente abriu um cofre e você achou lá. Foi uma correspondência no arquivo. Uma correspondência dizendo: você está datilografada, você está escalada para a equipe F de quarta-feira. E não vai, não. Tu não canta mais meia música nem no outro dia. Até em casa tu fica assim, meio... Mas aí se tinha ovelha e se tinha pastor. Agora todo mundo é pastor. Como todo mundo é coach também. Gente, os coaches não me matam não, tá? O segurança aí, ó. Dá uma olhada aí fora, os coaches estão atrás de mim. Não é ruim ser coach, gente, pelo amor de Deus. Os coaches que são coaches mesmo, vamos tirar o chapéu. Tu olha qualquer um na igreja e fala: oi, pastor. Tu nasceu dessa pessoa? Foi ela que foi juntar teus pedaços no hospital? Foi ela que te casou? Foi? Não, mas gosto tanto do mover de fulano. Gosta? A hora que tiver sem uma pena, vai ligar para o pastor. Vai falar: eu fiz não sei o que lá. Na hora de fazer, me perguntou? Não, agora quer que eu resolva. Eu te abençoei para isso? Quando nós começamos a igreja, eu vou encerrar com essa história aqui. Vieram um monte de missionários arvorados de suas próprias missões. E chegaram: não, porque eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a Austrália, eu tenho um chamado não sei para onde, eu tenho um chamado para a América Latina, tenho um chamado. A primeira que chegou com um chamado para ir para a África, que a igreja liberou a passagem para ir, eu sentei numa mesa para fazer uma carteira de identificação e comecei a perguntar para ela: você vai para onde na África? Por quê?
Você tem um fundo para isso? Ela estava arrecadando entre os irmãos da igreja. Querido, a igreja envia do banco dela lá, da conta dela. A igreja Profetizando nas Nações não envia missionário através de você sozinho. Envia através do ministério da igreja. Então não adianta passar sacolinha. Você vai ver sendo enviado daqui do altar, com óleo descendo na cabeça e com propósito. Eu perguntei para a irmã, você sabe o que é uma camisinha anti-estupro? Você sabe o que acontece nesse país que você vai? Qual é o idioma que se fala lá? Não, mas Deus me mandou, eu vou. Eu vim para cá por causa daquela música tua, eu vou. Falei, vai indo. Você conhece o idioma? Não, mas eu sou formada nisso, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas aqui é diferente, irmã. Se você sumir, eu te entrego num caixão para tua mãe, como é que é? Como eu te acho para te devolver para tua família, se você for numa missão que eu não te enviei? Aliás, nós voltamos de uma missão com um técnico que não era nosso, que foi fazer a nossa luz, e ele voltou, ou o som, enfim, e ele voltou num caixão para o Brasil. Não tinha nada a ver com a gente. Ele se meteu no meio da gente lá e tomou bomba. Vocês estão entendendo o princípio de obediência a pai e mãe e a liderança local? Não chame qualquer um de pastor. Não chame qualquer um de meu pai. Eu não sou sua mãe, eu tenho 2 filhos. O nome do meu filho é Isaac e o nome da minha filha é Laura. Eu não vou usurpar o lugar dos seus pais. E eu não sou o que os seus pais fizeram contra você. Eu não sou culpada do que você viveu na sua infância. Eu estou aqui para costurar as suas feridas em amor e deitar azeite sobre aquilo que ainda dói. E eu tenho também a quem prestar obediência. Eu não me arvorei, pastora. Eu fui ungida por um grupo de pastores nacionais, junto com o meu marido, numa igreja local onde nós servimos por 22 anos. Eu fui pastora batista por 22 anos. Preste atenção. Não confunda a sua intimidade com o seu pastor com a falta de autoridade dele. Ele sempre terá autoridade sobre você. Não seja íntimo demais a ponto de perder o respeito. Pastor é amigo de pastor, ovelha é amigo de ovelha. Ai, alguém entendeu? Alguém entendeu? Mulher cuida de mulher, homem cuida de homem. E vou repetir. Mulher cuida de mulher e homem cuida de homem. Isso não nos impede de atender vocês dois e nós dois. Não impede, isso não impede. O pastor da igreja é que sabe o que faz. Mas com certeza, se a casa estiver arrumada, limpa e cheia do Espírito Santo, os demônios não vão entrar para fazer escarcéu. Eu estou falando hoje com um auditório digno, respeitoso. Um povo que veio no profético, com respeito pelo profético. Um povo que entrou aqui porque falou, eu sinto a voz de Deus me chamar. Eu ouço Deus falando comigo na IPAM. Eu durmo, não é em qualquer lugar não, eu durmo no altar. Eu não durmo no lugar costumeiro. Eu não me acostumei com a indiferença espiritual. Eu durmo perto da arca, ou aonde a arca deveria estar, porque a arca está em mim, porque eu sou de Jesus, porque eu sou salvo, porque eu nasci de novo, eu tenho temor. Então eu durmo perto da lâmpada. Não importa
se os outros filhos não quiseram, não importa se os outros filhos badernaram, não importa se eles meteram os seus garfos aonde não aguentavam se sustentar, o que importa é que eu sou geração de Samuel, e eu vou perguntar como é que faz, e se Deus falar comigo que está errado, eu vou compreender o que está errado e o que está certo, e eu vou dizer à minha congregação com profundo respeito: há um novo tempo para todos nós, onde as visões não serão embaçadas, onde os nossos líderes não cairão para trás e quebrarão o pescoço. Uma geração que ouvirá o Senhor e será entregue no altar. E ainda mais, essa geração há de gerar mais pessoas, porque essa Ana não gerou só Samuel. Ela, depois que teve o ventre aberto, ela começou a gerar várias crianças, mas ela entregou o seu melhor, o seu primogênito, no púlpito, no altar, dentro da igreja, servindo, acendendo a lâmpada, limpando o que está sujo, arrumando e obedecendo quem tem cabelo branco. Descobri o meu ontem primeiro. Me respeita. Vou nem pintar. Na hora de pintar o cabelo, vou deixar esse. Quem sabe sai uma mecha. Você está entendendo essa palavra? Alguém aqui está entendendo essa palavra? Diz um glória a Deus, diz um amém. Criança pastoreando criança não dá jeito não, gente. Criança que pastoreia criança vai arrumar confusão. Tem gente se submetendo a qualquer mão. Estendeu a mão, a pessoa bota a cabeça embaixo. Por que eu sou zelosa de alinhar até o que é pregado aqui de vez em quando? O pastor também. Às vezes a gente se engana, traz alguém que está mega bombando, achando mó legal, que vai ser bom para vocês. Daqui a pouco a pessoa torce um pouquinho a palavra, a gente vai lá, pera, que a gente tem um compromisso com o que Deus revelou para a gente. E é assim. Não é falta de educação, não é expor ninguém. Até para alinhar, você tem que ter temor. Porque pode não ser a revelação da IPAM, mas pode ser a revelação de outro lugar, de outra igreja. E você tem que ter sempre responsabilidade e juízo com quem tem cabeça branca, com quem veio antes de você.